Tranquilo com vocês? Vamos lá, mais um vídeo, mais uma aula. Agora vamos trabalhar colisões ou choques, tá? Então, título pode ser colisão, título pode ser choque. Nós vamos caracterizar isso daí. Só que antes de entendermos o que é uma colisão, como trabalharmos matematicamente, fisicamente uma colisão, vamos voltar um pouquinho na parte teórica de sistemas isolados. Então vamos lá. Sistema isolado é um sistema, aqui no meu exemplo, constituído por duas caixinhas, vamos colocar de massas iguais, onde a força resultante externa sobre esse sistema é zero. Então aqui eu não tenho atrito, não tenho nada para atrapalhar. Imagine que eu peguei essas duas caixinhas, comprimi contra uma mola e amarrei aqui usando um barbante imaginário aqui, ó. Legal? Então tá preso. Você está olhando para as duas caixas, eu, sem você perceber, corto o barbante e de repente aquela energia elástica da mola é liberada para os dois corpos, eles adquirem energia cinética. Um corpo vai para a direita com a velocidade VB, vou chamar de VB', tá? Tudo que eu usar agora, linha, vai ser o final, ok? E aqui um VA', em sentidos opostos. O VA inicial é zero, o VB inicial é zero. O que nós podemos concluir? Como eu não tenho força externa atuando, a minha força externa resultante é nula. Legal? Se eu pensar na segunda lei de Newton, a minha força resultante é a massa vezes a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Ao passar para lá, a força vezes o intervalo de tempo é a massa vezes a variação da velocidade. Então é mv final menos mv inicial. Se a minha força externa é zero, meu impulso é nulo, eu tenho uma conservação da quantidade de movimento. Legal? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, entendendo que eu tenho aqui uma análise vetorial. Tudo isso já foi discutido na parte de quantidade de movimento, de impulso e de sistemas isolados. Ok? A partir disso, zero. Nesse meu exemplo, que é a quantidade de movimento inicial, tem que dar zero ao final. Então, a massa do B vezes a velocidade do B tem que ser igual em módulo a massa do A vezes a velocidade do A. Esse é o meu sistema isolado, onde eu tenho uma conservação da quantidade de movimento. Isso é muito importante. Vamos pensar no efeito oposto. Que eu tenho agora o efeito contrário. Eu tenho a minha caixa aqui, A, exatamente idêntica à caixinha B. Eu faço esse experimento. Então, tenho massas iguais. Então, a massa do A exatamente igual à massa do B, tá? Como naquele exemplo ali. E que agora eu faço o contrário. Eu pegue a caixinha A, jogue para a direita com a mesmíssima velocidade da B. Vamos pensar de novo lá naquele exemplo, ó. Se as duas massas são iguais, ao liberar a energia elástica para as duas, mv para o lado de lá, em módulo igual a mv para o lado de cá. Então, são idênticos. Legal? Então, estou fazendo agora a mesma coisa. Em módulo, o produto massa do A sendo igual à massa do B. Então, a massa do A e do B, no meu exemplo, são iguais. As velocidades também iguais. Elas vão se chocar agora. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, um velcro super poderoso, uma cola super poderosa, que no momento que elas colidam, pum, elas grudem uma na outra. Então elas vêm com um produto, né? MVA, MVB em módulo iguais, dando uma quantidade de movimento inicial agora. Então o movimento existe. Quando elas colidem uma com a outra, vou colocar aqui agora pontilhado, ó, fazendo o meu final, só diferenciando, elas vão colidir uma com a outra e elas vão literalmente o quê? Parar. Porque se eu tenho uma quantidade de movimento, por exemplo, de mais 1000 para a direita, que é esse produto, e menos 1000 para a esquerda, que é esse produto, a soma dá zero. Então elas têm que bater, grudar uma na outra e ficarem em repouso, para que minha quantidade de movimento final acabe dando zero. Porque é exatamente isso que vai acontecer nesse modelo de colisão. Ó. Então, a partir daí, eu tiro a seguinte conclusão. Nessa colisão, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento
final. E esse então passa a ser o grande destaque teórico dos exercícios de colisão. Legal? O grande destaque teórico é como se eu tivesse esse exemplo ao contrário. Então, se eu tenho uma quantidade de movimento inicial nula, solto a quantidade de movimento de uma em módulo, tem que ser igual da outra. Se uma para a direita eu admito positiva, da esquerda negativa, a soma continua dando zero. Então, se eu tenho uma colisão aqui, nesse exemplo, onde as quantidades de movimento são iguais em módulo, só que uma positiva e uma negativa, elas batem, elas param. E a minha quantidade de movimento inicial, mais 1000, por exemplo, com menos 1000 somado dá zero, a minha quantidade de movimento final também vai dar zero. Então, meu bloquinho A e meu bloquinho B vão bater e vão perder, por exemplo, toda a energia cinética, o que caracteriza um tipo de colisão. E o mais importante, não podemos esquecer de forma alguma, essa relação toda, ela é vetorial. Então, a minha análise é de módulo, direção e sentido. Isso eu não posso esquecer de forma alguma. Então, em qualquer colisão, vai ser conservada a quantidade de movimento. E aí nós vamos ter 3 tipos de colisões. Nesses 3 tipos independentes, um do outro, a quantidade de movimento inicial é sempre igual à quantidade de movimento final. Essa é a característica teórica especial para as colisões. Compreendeu isso aqui? O restante vai caminhar com mais tranquilidade. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Um minutinho enquanto eu apago o quadro para nós falarmos dos 3 modelos de colisão que vão existir. Elástica, inelástica e a parcial. Um minuto enquanto eu apago o quadro. Vamos lá. Vamos lá, galera. Quadro apagado. Já desenhei aqui para nós pensarmos os primeiros modelos de tipos de colisões. Vamos lá. Vamos imaginar o primeiro modelo aqui. Ó. Eu tenho um bloquinho A que vai atingir um bloquinho B numa superfície sem atrito. Esse bloco A atinge o B e o B inicialmente está em repouso. Esse bloquinho A tem uma massa, o bloquinho B tem uma massa. Vamos entender que eles têm massas iguais por enquanto para ficar um pouco mais simplificado. Tá? Podem ser massas diferentes, vamos ver isso ao longo dos exercícios. Quando o bloco A bate no bloco B, antes da colisão existir, o bloco A aproxima-se do bloco B, que nesse meu exemplo está parado. Então nós vamos caracterizar uma velocidade de aproximação. Daqui a pouco você vai entender isso melhor. Existe uma velocidade de aproximação, que eu vou dizer aqui nesse modelo, que é VA menos VB. Certo? A minha velocidade de aproximação, por exemplo, se o A vem com 10 e o B está parado, o A se aproxima com o próprio 10. Então 10 menos 0. Ok? Se o A fosse para a direita e o B estivesse vindo para a esquerda, eu ia fazer a soma dos módulos, ou chamar de mais 10, menos 10, sentido progressivo e retrógrado, e o menos, menos aqui. Ok? Então nós vamos trabalhar tanto com a parte de módulos, se for necessário, quanto com a parte de vetores, se for necessário. O A bate no B. Quais são as possibilidades? O A bater no B e ficar grudado, o A e os dois saírem juntos, o A bater no B, voltar e o B ir para frente, dependendo das massas. Então existem várias possibilidades. Pós-colisão, eu vou ter uma velocidade de afastamento entre eles, que pode inclusive ser zero, se um bate no outro e ficam grudados. Então eles já não se afastam mais se eles saem grudados. A velocidade de afastamento nós vamos fazer como sendo a velocidade final do B menos a velocidade final do A. Então aqui fica fácil para você guardar. Se a aproximação é A menos B, o afastamento é o contrário, B menos A. Linha sempre eu vou usar agora para as velocidades finais, para ficar mais organizado. Tá? Então vamos supor que de repente o A bate no B, o A fica parado e o B vai embora, com a mesma velocidade que o A tinha. Então eu vou ter o B indo embora, VB menos o A zero. Então a aproximação seria com 10 e o afastamento seria com 10 também, se ambas fossem de mesma massa. Um exemplo bem simplificado nesse começo. Tá? Essas duas velocidades vão ser importantes porque elas vão caracterizar para mim o que eu vou chamar de coeficiente de restituição. Isso é muito importante. Certo?
Esse coeficiente de restituição simbolizado pela letra E minúscula vai ser para mim a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. E me vê o que significa isso. Isso vai ser um numeral que vai me dar noção do modelo da colisão com mais características matemáticas. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação, que o bloco A vem com a velocidade de 10 e ele tem massa de 1. Ele bate no bloco B, que sai com velocidade de 10 e tem massa também igual. Então o A fica parado. Então o A se aproxima com uma quantidade de energia, para, o B vai embora com aquela quantidade de energia que o A tinha, porque as massas são iguais e as velocidades também ficaram iguais. Então eu tenho um poder de restituição perfeito, como se fossem duas bolinhas que se colidem, se amassam, se deformam e voltam à sua forma original, como se fossem molas. Ter uma elasticidade perfeita em relação a esse primeiro modelo. Então, quando eu caracterizo isso aqui, ó, eu tenho essa noção do que está acontecendo. E a partir do valor que eu encontrar para o E pode assumir valores iguais a 0, iguais a 1 e um valor entre 0 e 1. Se o valor do E é 0, é porque a minha velocidade de afastamento passou a ser 0. Os corpos não se afastam mais, grudaram um no outro. Então eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica. Se o meu coeficiente é 1, é porque a velocidade de aproximação e de afastamento são idênticas. Então a minha colisão é caracterizada como perfeitamente elástica. Legal? Se o meu coeficiente fica entre 0 e 1, eu tenho uma parcial, parcialmente elástica. Alguns autores também chamam de parcialmente inelástica, e isso é irrelevante. Tá? Característica importante, na minha colisão perfeitamente inelástica e na minha colisão perfeitamente elástica, eu começo a trabalhar a ideia da minha energia cinética. Lógico, na parcial também. Na colisão perfeitamente elástica, a minha energia cinética do meu sistema, ela é conservada. Então a energia cinética é conservada. Então a energia que existe, por exemplo, das duas caixinhas antes da colisão, somadas, é igual à quantidade de energia cinética somadas das duas caixinhas pós-colisão. Então a energia cinética é conservada. Na inelástica, essa energia cinética não é conservada. Pode-se perder toda a energia cinética, mas pode ser que o sistema mantenha ainda uma quantidade de energia cinética. Se por acaso as massas não são iguais, as velocidades não são iguais, uma bolinha bate na outra e as duas saem juntas, grudadas. Então existe uma quantidade de energia cinética antes e existe uma depois, menor do que a inicial. A parcial também, não há uma conservação da energia cinética. Legal? A diferença é que essa daqui, em algumas situações, a inelástica pode ter toda a energia cinética perdida ao longo, né, de um exercício, de um modelo. Legal? Então, a energia cinética é conservada aqui, na elástica. Agora, em qualquer uma das três, independente da observação de energia cinética, conserva-se a quantidade de movimento. Então é isso que vamos trabalhar agora, com o princípio da conservação da quantidade de movimento nas colisões. E junto com isso, quando o exercício pedir, quando for necessário, nós vamos trabalhar com os conceitos de energia cinética, sendo preservada integralmente ou não, dependendo do modelo de colisão. Legal? Isso aqui é muito importante, essa relação é muito importante e esse modelo aqui também é muito importante para nós desmembrarmos os exercícios que são um pouquinho mais complexos. Ok, galera? Tudo tranquilo? Se você gostou dessa explicação bem objetiva, bem rápida, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Na sequência vamos fazer exercícios bem clássicos em relação a isso daqui. Bom? Então, inscreva-se, acompanhe e divulgue. Espero nos exercícios, galera. Vamos lá.